Fala, galera. Aqui é o professor JP na área, para trazer mais algumas coisas sobre o nosso São Paulo, fazer um bate-papo com vocês. Bom, ainda há pouco, o UOL publicou uma notícia falando que o pivô da venda de camarotes do São Paulo, né, vendeu a informação que ele tinha da venda de camarotes para a oposição do São Paulo. Aqui em cima, aqui, ó, a reportagem. O pivô é a Adriana, né? É a Adriana, conhecida como Rita de Cássia Adriana Prado. Ela que, naquele áudio com a esposa do Casares e o Schwartzman, né, que a gente ficou tão bem difundido nas redes sociais e nos grupos são paulinos, é ela quem aparece. E ela vendeu aquele áudio. E isso é o que mais é impactante. Ela vendeu o áudio para a oposição do São Paulo. Bom, por que isso é impactante, na minha opinião? Isso demonstra que, na minha opinião, tá? É cobra engolindo cobra. São pessoas vis, pessoas ruins, que estão tentando, que nem eu já falei nos outros vídeos, tomar o São Paulo na mão grande. Tudo bem que o que ela entregou ali foi um benefício, né? Foi uma informação boa. Ela entregou um esquema que ela participou, um esquema ao qual ela lucrava. E ela fez isso visando, né, ganhar mais com isso, logicamente. Não só ela tirou mais dinheiro, ganhou dinheiro por fora vendendo essa informação, como ela prova que ela é uma pessoa extremamente desonesta, né? Ela é desonesta na desonestidade, né? Porque ela estava lucrando de maneira irregular e ela foi e para não ficar na dela, eu quero lucrar mais também. Então ela talvez tenha feito um leilão, algo do tipo, né? E aí pagaram para ela, já que tá me pagando, eu entrego. Ou seja, tá sempre pensando no próprio umbigo e o do São Paulo que se dane. E no final da reportagem, quem quiser ler, coloquei a reportagem do UOL aí, foi apurado pelos jornalistas do UOL, ela ainda tenta sair pela tangente, ficar em cima do muro e defender o Casares. Bom, esse daí já é, já é superado, né? O Casares, na minha opinião, já está superado. Ou ele vai sair pelo impeachment, ou ele vai renunciar. Ele não tem outra saída. Ou ele vai sair pelo impeachment, ou ele vai renunciar. Isso já é passado. A gente já tem que superar. O que a gente não pode deixar de se preocupar e de entender e de ficar com raiva também é com o futebol. E o futebol de São Paulo, gente, a Federação Paulista foi muito sacana com o São Paulo. Muito sacana. Acontece essas coisas, é do esporte, mas se a gente não se ligar, a gente vai cair no Paulista. Eu acredito que a chance de cair é pequena, mas se não acordar, não tem bobo mais no futebol hoje em dia. Então, eu já venho dizendo nos outros vídeos, eu acho que o São Paulo não passa nem de fase no Campeonato Paulista. E a torcida tem que se revoltar sim, mas tem que estar ciente de que se passar também não vai muito longe, porque a tabela é difícil. Hoje, no dia da gravação desse vídeo, dia 15, a gente vai enfrentar o São Bernardo no jogo às 9h45 da noite no Morumbi. São Bernardo, que é um time bom, é um time a nível estadual muito bom, vem disputando aí a primeira divisão do Paulista há muito tempo, salvo engano deve estar na Série B, né, do Campeonato Brasileiro. O São Bernardo é um jogo que deve ser mais tranquilo, mas não vai ser fácil. Já no final de semana é o Corinthians em Itaquera, que a gente sabe que é a dificuldade que o São Paulo tem de vencer lá. E o Corinthians acabou de ganhar a Copa do Brasil e, querendo ou não, está num momento melhor. Apesar de ter todos os seus problemas financeiros, está num momento melhor. E tem um time mais encaixado que o nosso. Então a gente tem a chance de perder e acredito que vai perder. No meio da semana que vem, enfrenta um outro pequeno, que eu não vou lembrar o nome agora, e depois pega um outro clássico contra o Palmeiras. Então, assim, a tabela é extremamente difícil. Já estreamos contra o Mirassol. Então, se a gente não acordar, o buraco vai ser muito mais embaixo. A estreia no Campeonato Brasileiro é contra o Flamengo. Desculpa, 1000 anos luz na frente do São Paulo em rendimento esportivo em campo. A gente precisa acordar e precisa apoiar o time. Porque se a gente não for força contra os pequenos, principalmente em casa,
e querendo ou não, São Paulo é muito maior que o São Bernardo, a gente precisa vencer. E 1-0 é goleada, porque atualmente o São Paulo é o vice-lanterna. Pelos andares da carruagem da rodada até agora, se a gente vencer, a gente sai da lanterna, a gente sai da zona de rebaixamento. Minimamente a gente fica uma posição acima, porque já tem times com 2 jogos e somando 1 ponto e 0 pontos. Então a gente com certeza sai, mas a gente precisa ter essa noção de que não vai dar certo. Essa temporada desse ano é sofrimento. E até onde conseguir chegar é lucro. Voltando aos bastidores do São Paulo, é a gente ficar de olho. A gente ficar de olho porque até os benfeitores podem ser lobos trajados de pele de cordeiro. Porque não tem ninguém ali dentro, hoje, daquela diretoria de São Paulo. Ninguém. Eu acredito que não tenha ninguém ali dentro que esteja pensando no bem de São Paulo antes do seu bem próprio. Ninguém. O próprio Casares é a prova viva disso. Ele é a corja dos amigos dele. Porque o Casares tem um salário de 27 mil reais. A grande maioria da torcida de São Paulo, 98%, 95%, queria ganhar metade disso aí. 1/3 disso aí. 33% disso aí no mês. Muitos de nós ganham muito menos que isso. Um salário e meio, 2. E tá lá no Morumbi apoiando, pagando ingresso caro. Que é caro, cara. Pra esse cara tá ganhando 27. Ele, que fez carreira, ganhou dinheiro, já é rico. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Isso é uma afronta até mesmo ao torcedor. Porque esses 27 mil, além de seu salário ser alto, o torcedor que tem a paixão nisso aqui. Entendeu? E lá dentro, os outros torcedores que estão lá dentro também, os outros diretores, perdão, que estão lá dentro também, que estão apoiando ou que estão passando pano, entendeu? Fazem parte da mesma laia. E muitos dos que estão querendo que ele saia é porque estão querendo assumir a teta no lugar dele, para mamar no lugar dele. É isso, eu não acredito. E nenhum bonzinho que tem no São Paulo, nenhum desses que estão aparecendo nos últimos meses aí, para mim, eu tô desconfiada de todos. Porque até para mim, aqueles que estão querendo fazer o bem, na minha opinião, estão querendo só tomar o lugar. Porque foi isso São Paulo nos últimos 15 anos. Nos últimos 15 anos, nos últimos 20 anos, talvez, eles só queriam tomar o lugar. E o processo de destruição de São Paulo, que vem progredindo, vai acabar culminando, Deus o livre, tomara que eu esteja errado, talvez no maior desastre da história desse clube, que ao final dessa temporada é o rebaixamento. Para nossa sorte, a gente tem uma Copa do Mundo no meio do ano, que vai parar tudo, e talvez, se a situação estiver muito ruim, a gente consiga um fôlego para tentar sair. Que a gente viu como é que foi o ano do Santos ano passado, saiu na última rodada, e de tantos outros rivais dos outros anos. Então acorda, torcedor, apoia nos jogos em casa, porque não vai ser fácil. Hoje, na minha opinião, a gente não ganha clássico nenhum. A gente não ganha de nenhum time do estado de São Paulo que está na Série A. Nem do Bragantino, nem do Mirassol, nem do Santos, nem do Palmeiras, nem do Corinthians. A gente não vence. Esses times hoje a gente não vence. Nenhum deles. E para piorar, né? E para piorar, a gente ainda corre sério de tomar séries goleadas. Igual tomamos, que tem pra gente 3-0 goleada, tomar outra do Palmeiras. E a realidade do São Paulo é essa. Então, torcedor, fique alerta, fique acordado, torça, sinta raiva, mas tenha ciência de que nós, esse ano, não vamos brigar por competição nenhuma. E qualquer passo que a gente der em qualquer competição é benéfico pela questão monetária. A gente não chega longe, não. É brigar para não cair no Brasileiro e não classificar no Paulista. E se não acordar, cai no Paulista. E se a gente for rebaixado no Paulista, é o maior desastre da história do clube. Ainda mais em tempos em que o Paulista é o campeonato mais descartável da temporada de um grande clube no Brasil, né, o que é o seu campeonato estadual. Então fica aí, torcedor, qual é o seu comentário dessa situação toda, dessa história aí, desse vazamento, dessa venda desse vazamento aí, dessa corja da diretoria de São Paulo. Um abraço, até a próxima, bom jogo e que vençamos hoje à noite.
Valeu.